de esquerda, uma questão muito mais de esquerda, inclusive, né? Daquilo que se pode chamar, talvez, de esquerda. Né? Existe todo um regramento do que pode, do que não pode, do como faz, de quais são os temas, etc. E a ficção perdeu um espaço fundamental na perspectiva da arte, né? Fica tudo muito direto, muito literal. A gente perdeu qualquer capacidade de simbolização, de metaforização, de ironia. O humor é uma coisa, por exemplo, uma revista do Enfio, né? Tinha um tipo de humor que hoje ia ser corrosivo, né? Não daria para fazer porque é todo politicamente incorreto. Exatamente. Mas eu sinto que tudo é tomado de uma maneira literal no mundo de hoje, né? Não é só no Brasil, não, isso no mundo inteiro. É um movimento mundial. É um movimento mundial onde se tirou toda a capacidade de abstração, de metonímias, de metáforas, de estilizações. Você às vezes precisa explicar uma coisa, o Marco da aula, eu também dou aula, né? O que você precisa explicar, o que está por trás do que está sendo dito, porque a leitura, a pessoa repete com um vocabulário mais pobre, o que o autor falou, o que está escrito ali. O que está por trás, o que significa, o que esconde, né? E o que está criticando, inclusive. Exatamente. Né? Tipo, Megera Domada. Exatamente. Faz Megera Domada. Eu não faria hoje, porque eu vou comprar uma briga, mas quando a Catarina faz aquele discurso final, né, que é de uma violência em cima da mulher, as pessoas esperam coisas edificantes. Você não pode fazer isso como se no mundo real isso estivesse resolvido. Exato. Isso não está resolvido. Então quando você coloca certas coisas que incomodam, né? Eu adoro o Strindberg mais do que o Ibsen, porque é óbvio que quando a nora bate a porta de casa, nós os progressistas adoramos, aquilo incomoda aos conservadores. Então nós ficamos satisfeitos. Aquilo é um recado que nos bate, que é bacana. Quando eu vejo aquele mesmo tipo de mulher sendo filha da puta e sendo oprimida pelo marido com uma coisa misógina como o Strindberg, isso se aproxima mais da realidade. Isso nos faz olhar para nós mesmos e tirar a nossa máscara. Então, a atitude romântica não me agrada muito no teatro. Eu prefiro a atitude que incomode, que perturbe o pensamento vigente. Mas o pensamento vigente da nossa bolha, sobretudo. O pensamento progressista. Fala, João. Vocês acham que o teatro hoje é aquilo que nos anos 70 a gente chamava de um teatro escapista? Deixa eu pegar uma coisa só para complementar isso. E talvez isso esteja ligado, de certa forma, a uma perda de autonomia da própria arte e do simbólico, né? Ela vira braço de alguma coisa, da moralidade, enfim, várias coisas. Da edificação. E, ao mesmo tempo, isso é uma operação muito bem urdida pelo capital, né? Porque com toda essa coisa, parece que o capitalismo fica menos selvagem e mais dócil, né? O discurso é de uma certa docilidade. Olha, desde do vocabulário que você usa até os temas e o jeito com que você mexe nas coisas. Né? Eu estava vendo hoje na Folha de São Paulo, tem uma pessoa que eu não conheço, enfim, um artista plástico, falando justamente disso. Ele está falando porque vazou aí um pedaço de vídeo da Anitta, né? Onde ela... Sexo oral, não sei o que, o cacete, e a própria esquerda está dando porrada nisso. E o cara está falando, porra, vamos parar com esse negócio. Quer dizer, ao mesmo tempo você já sente, de certa forma, algum movimento nessa direção de uma recuperação do simbólico mesmo, né? Porque você pega e joga fora os gregos, você joga fora o Shakespeare, você joga fora o Chekhov, você joga fora o Brecht, você joga fora, além do Prêmio Marcos, né? Porque... eu vi no caso da peça que você está fazendo, né? O Dilema de Médico, como é que numa época de negacionismo se monta uma peça que coloca a medicina em xeque. E a quantidade de médicos que apoiou... Sim, o Conselho Federal de Medicina apoiou. Então, esse povo que vai fazer uma formatura de medicina
numa escola pública e que junta R$1 milhão para fazer a festa de formatura e que aí é tungado por uma mulher, é um exemplo maior de que, assim, que então, tipo de por isso que nós não estamos os cubanos, porra. Nós não estamos questionando. Médico não pode entrar, não. Nós não estamos questionando a ciência, nós estamos, como a medicina é exercida, que é o que o Shaw fala, que isso vem desde mulher, né? Sim. A mulher já brincava com isso. Ele não está questionando a ciência, está questionando o uso que se faz ou da religião ou da medicina. E é isso, né? Mas parece que você não pode tocar, porque como é que as pessoas vão entender isso? Por isso que eu digo que a gente vive um momento de escapismo total da realidade. Parece que se vive numa realidade paralela, né? Que não tem a ver com o dia a dia. Parece que não tem gente na rua morrendo de fome. Porque não tem, isso aí é uma coisa inventada. A morte dos Yanomamis foi uma invenção. Isso é uma invenção Fica mais virado para lá. Tudo, quer dizer, é uma vocês estão vendo também. Mas é isso, entendeu? Acho que se o teatro não for capaz de tocar... Se o teatro não é mais escapista, porque você foge de uma... Desculpa, mas quando você usa uma palavra dessa, você dá alguma justificativa, tipo, assim, tipo, é louco. Não, isso é um projeto urdido. Um projeto urdido que a gente incorporou. Porque a gente pensa duas vezes no que vai fazer, no como vai fazer, o que fala, do jeito que fala. Quer dizer o seguinte, nos anos 70 tinha isso. O teatro que se começou a fazer nos anos 70, depois do AI-5, foi um teatro assim também. Foi um teatro desse jeito. A maioria do... Sabe, esses caras que tentavam resistir... Eu concordo com o termo não é escapista, porque existe um... talvez a palavra... Existe um tipo de teatro escapista que era diversão. Né? Que era de divertir as pessoas. Que era o que é chamado teatro escapista, ou entretenimento. O que eu sinto hoje é que tem um ar pretensioso com o discurso. Não é escapismo. É isso que o Marco está tentando dizer. Tem um projeto que muitas vezes é encampado por pessoas que não sabem que vão pagar o preço disso depois. Verdade. O escapismo, quando a Tônia Carreiro fazia uma comédia, que ela trocava de roupa, isso era um escapismo. E honesto nesse sentido. Sim. Era uma coisa para divertir, que você... toda essa geração fez muito Boulevard. Entre um Plínio Marcos, a Tônia fazia com qualidade. Não, isso é outra coisa. Ainda não fazia. Era carregação. Era cenário do Jane, Rato, figurino da Calma. A luz de não sei quem, era deslumbrante, era um bom escapismo. Era um bom teatro. Agora, essas pessoas ganhavam dinheiro e na temporada seguinte faziam um Plínio Marcos, um Pinter, um Albi, né? Vinham sem... Tinha vaiadas. Tinha ambição, né? Tinha ambição. Então, existia um projeto, a gente estava falando até da Tânia Brandão, que ela escreveu sobre a Maria Della Costa, a importância de Maria e Sandro no teatro brasileiro. Ela tem uma tese sobre isso, e que ela fala da modernidade, quer dizer, esse projeto de uma peça escapista, conquista de um público, para depois as pessoas verem a Tônia Carreiro fazendo, ou a Maria, fazendo uma peça mais consequente. Então o escapismo tinha uma lógica no meio da história. Hoje em dia fazia Arthur Miller e fazia Plínio Marcos. Exatamente, tudo, né? E Brecht. Mas hoje o que eu acho que a gente está tentando discutir aqui é que existe um mecanismo do que não se pode falar. Não se deve falar, porque isso vai magoar as pessoas.